Olá a todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Para você que está assistindo a esta aula gravada, preparem-se, será fantástica. E agora com vocês que estão aqui ao vivo, a cores, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora doutora Silvia Vasconcelos e eu proponho e trago para você uma grande revolução na educação, uma oportunidade do século, porque eu quero que você saiba que eu tenho um método maravilhoso, o mais maravilhoso do planeta. É o método SAV, que eu quero que você aprenda aquilo que eu faço e não aquilo que estão apenas escrito nos livros. Vou te ensinar o verdadeiro caminho das pedras. Vou te ensinar a escrever artigos científicos com velocidade, com técnica, a destravar, a ter segurança para apresentar os seus artigos científicos em congressos, convenções, feiras, defesas de TCC, bancas de mestrado, doutorado. E se você quiser ter realmente muito mais segurança naquilo que você sempre sonhou, aqui é o local. Gente, e você compreender tudo isso vai fazer com que você tenha segurança para pesquisar e fazer procedimentos que muitas vezes estão lá para fazer cursos no exterior. Você precisa validar o seu diploma da pós-graduação, mestrado, doutorado, que você fez fora do Brasil. Pois é, queridões. Você compreender isso vai fazer com que os trâmites fiquem muito mais fácil, compreender os trâmites legais irá proporcionar uma carreira muito mais tranquila e com sucesso. Vamos lá, vem comigo, que você vai se dar bem. Cola em mim, que você passa de ano. Embarque comigo nessa jornada. O navio já vai zarpar. O método SAV, ele é composto por 3 grandes pilares: a trilha emocional, o mapa estratégico e o guia da oralidade. Na trilha emocional, eu cuido daquela parte sua que você está ali com problemas emocionais, psicológicos, brigas em relacionamentos, luto, términos de relacionamento, demissão. Eu te preparo para que você realmente faça a sua escrita científica, que você mantenha o foco naquilo que realmente importa. E lá no mapa estratégico, aqui eu cuido especificamente das suas leituras direcionadas, aplicadas ali nos seus fichamentos, utilizando técnicas e estratégias para que você tenha uma grande desenvoltura e, principalmente, rapidez. No guia da oralidade, aqui eu aplico técnicas de apresentação para que você faça apresentações magnéticas, memoráveis, inesquecíveis. Você vai ter segurança para apresentar o seu trabalho científico em qualquer lugar, para qualquer tipo de público. Pois é, amores. E compreender isso vai ficar muito, muito mais fácil, ok? Então vamos lá. Você já sonhou em estudar fora do Brasil? Fazer uma pós-graduação? Lato sensu, mestrado, doutorado? É o stricto sensu. O lato sensu é uma pós-graduação que muitas vezes não vai exigir que você escreva. Não, professora, não vai exigir muitas vezes que você escreva uma dissertação ou que você faça ali um trabalho acadêmico. Às vezes você vai fazer um estágio e já vai contar
Então, hoje, eu quero me dedicar na pós-graduação estricto sensu, ok? Então, quando você já pensou em estudar fora do Brasil, concluiu o seu curso com ótimas notas e ó, vou pegar o meu diploma, bye bye Brasil. Mas vem uma grande questão. Eu vou estudar lá fora, profa. E agora? Como é que eu faço quando eu chego no Brasil? Tudo que eu aprendi lá fora, o meu diploma internacional, ele tem validade aqui no Brasil? Isso acontece automaticamente ou não? Qualquer tipo de ensino em pós-graduação é aceito aqui? E agora, como é que eu faço? Amores, não é bem assim que toca a banda, não. Não. Por quê? Porque não é tão simples quanto as pessoas imaginam. Ah, basta eu ir lá fora, eu faço uma pós-graduação, estricto sensu, e volto para o Brasil, peço ali o reconhecimento, a validação e tudo certo. Só que não é assim que a juventude fala? Só que não. Diploma obtido no exterior, para que ele seja validado, reconhecido aqui no Brasil, ele precisa passar por um processo. Esse processo, ele é até um pouquinho complicado, eu diria, um pouco complexo, moroso, demorado e caro, custoso. Por quê? Porque aqui é essencial que dentro do Brasil, uma IES, uma instituição de ensino superior, reconheça o estudo que você fez lá fora. Gente, antigamente, demorava mais de 3 anos para ter a validação, o reconhecimento de um diploma de pós-graduação feita no exterior. Hoje, graças a Deus, desde 2016, a portaria normativa do MEC, de número 22 de 2016, vai trazer ali uma agilidade. Ah, que maravilha, profa! Pois é, juntamente com a portaria, nós vamos encontrar o portal da Carolina Bori, que costuma ali facilitar esta validação dos cursos feitos no exterior. Depois eu vou passar certinho, vou deixar tudo bonitinho. Mas olha só, a primeira coisa que a gente deve fazer, é importante você saber que a validação de diplomas vai exigir 2 etapas. A etapa que você faz lá no exterior é cumprir os créditos, é fazer tudo isso dos estudos no exterior. Então, uma etapa você cumpre no exterior, a outra etapa você vai cumprir aqui no Brasil. Vamos olhar primeiro como que é a etapa que é feita no exterior. Antes de voltar para o Brasil, você vai pegar o seu certificado, o seu diploma e vai autenticar lá no país que você fez a sua pós estricto sensu, seja mestrado, seja doutorado, junto do estado estrangeiro, antes de você voltar para o Brasil. Por quê, profa? Porque vai ficar mais fácil, ok? Esse processo lá no exterior, ele envolve basicamente pedir ali para o governo do país que veja que o seu diploma, ele foi ali feito naquele país e que emita um parecer garantindo que ele é o quê? Verdadeiro. Que aquele diploma é autêntico. A partir disso, que você já conseguiu esta autenticidade desse documento lá fora, quando o documento chega aqui no Brasil, o governo brasileiro, ele vai saber que esse documento é verdadeiro, que ele não é um documento falsificado. Aqui
Essa autenticação, nós falamos sempre que ela é feita dentro ali com a apostila de Haia. Nossa, prof, apostila de Haia, o que é isso? É de comer? A apostila de Haia, ela é definida como um certificado emitido nos termos da convenção da apostila de Haia, que foi autêntica ali a origem daquele documento público. Seria uma fé pública, gente. Fazendo com que, desde o ano de 2016, o Brasil passou a adotar aqui a Convenção da Apostila de Haia. Por isso que eu disse que acabou agilizando muito mais o processo de validação do seu título que foi conseguido no exterior. Olha só. São 112 países que assinaram o tratado da Convenção da Apostila de Haia, permitindo aqui o reconhecimento de documentos brasileiros no exterior e de documentos do exterior, aqui no Brasil. Então, fica muito mais tranquilo nesse sentido. Isso vai significar que o órgão responsável, que o país onde você vai cobrar para colocar ali um papel no verso do seu documento, um selo, dizendo que eles são verdadeiros, que eles são autênticos, que eles são reconhecidos. Com esse documento em mãos, você pode já pegar sua malinha e voltar para o Brasil. E não precisa mais, como era anterior ao ano de 2016, ter que passar no consulado brasileiro para validar seus documentos, ok? Mas, queridos, o processo ele não terminou ali. Esta é a primeira fase que eu falei para vocês. A segunda etapa, que é a validação do diploma no Brasil, é uma outra forma. Então, você volta para o Brasil e vai precisar de uma instituição, uma IES, uma instituição de ensino superior daqui, que veja que você cursou e que realmente tenha aqui decidido que você fez esse curso lá fora, fala assim, eu reconheço, tá? Então há um reconhecimento? Sim. Gente, eu sempre vou dizer o seguinte, antes de ir, faça uma pesquisa para ver qual é, aqui no Brasil, a IES que aceita. Como assim, profa? Gente, não dá para ir já, a Deus dará, sem saber quem aceita e quem não aceita. Entra lá no portal Carolina Bori, que a profa vai deixar aqui para vocês tranquilamente, para que você saiba quais são as instituições brasileiras que reconhece e tem um curso, uma pós-graduação semelhante a que você cursou lá fora. Porque é mediante isso que vai dar o reconhecimento. A instituição, ela vai decidir também se os seus estudos no exterior são suficientes para te garantir este diploma ou não. Então, precisa existir o que, profa? Uma equivalência. É equivalente? Ou se você precisa aqui apresentar algum outro trabalho complementar? Ou provas adicionais para que garanta realmente esta equivalência? Eis a grande questão. Muitos alunos me questionam isso. E como que você vai fazer isso? Olha só. Hoje, como eu disse, o portal Carolina Bori, do MEC, unifica todos os pedidos de validação de diploma de graduação ou pós-graduação emitidos no exterior, tá? Lá nesse portal, você entra com os seus dados e já pode ver quais universidades estão com vagas e processos abertos
para revalidação, tá? O portal é www.carolinabore.mec.gov.br. Você clica lá e, ó, tranquilamente. A revalidação dos diplomas de graduação, ela é feita somente por universidades públicas, tá? Não são universidades privadas, graduação. Por isso que hoje eu estou me detendo a falar da validação de um curso feito, uma pós-graduação feita no exterior e não da graduação, tá? A graduação, somente universidades públicas. A pós-graduação pode ser universidades públicas ou privadas, tá? As particulares. Sempre pensem em relação a isso. Nunca se esqueçam. Antes de ir, de gastar todo o seu dinheiro lá fora para fazer ou a graduação ou a pós-graduação, entra lá no site que a prof acabou de falar, no portal da Carolina Bore, para saber quais são as universidades que estão ali, que fazem esse reconhecimento e que trazem a equivalência, ok? Outra vantagem do portal Carolina Bore é que a lista de documentos pedidos, via de regra, mas a gente encontra exceção. São as mesmas, né? São os mesmos documentos para todas as universidades. No entanto, de vez em quando, eventualmente, alguma instituição pode pedir um outro documento a mais. Mas, gente, é mais raro essa questão. E aí os alunos me perguntam, profa, quanto custa? Custa caro validar um diploma do exterior no Brasil? Gente, o processo de validação, ele não é barato. Ele custa uma média de R$500 a R$3.000. Saibam que hoje demora menos do que antigamente. Uma média de uns 3 meses, a um máximo 180 dias. Antes, 3 anos no mínimo para validação, ok? Para que você já saiba que vai ter gasto. Não é de graça. Não é ali, ó, no Vasco. Você paga para validar o seu diploma que você conquistou lá fora do Brasil, no exterior. Outro detalhe importante, que é você que é o responsável por encontrar qual é a instituição no Brasil que tem um curso minimamente parecido, compatível com o que você fez no exterior. Por quê? Porque é essa instituição de ensino superior que vai dar a validação. Então, precisa estar ali, ó, no mesmo parâmetro, igual. Os cursos devem ter essa similaridade. E essa responsabilidade de verificar isso é toda do aluno. É toda sua, já que é você que está pedindo o processo de validação, ok? Oi, Andréia, lindona! Andréia está no Facebook, pois para validar o diploma em Portugal custa mais de 500 euros. Pois é, amiga linda, realmente, por isso que eu estou dizendo. O diploma para reconhecer a validação no Brasil gira em torno aí de 500 a 3.000 reais. Fora do Brasil, para você ter essa validação lá fora, olha aí, a nossa queridíssima Andréia já trouxe 500 euros para validar um diploma em Portugal. Não é barato, gente. É um valor muito caro, não é isso? Mas todo mundo que sai para fazer, todo estudante que sai para fazer uma pós-graduação fora ou que vai atuar em outro país, a gente precisa ter uma graninha em caixa já separado para isso, ok? Se você fez essa pós-graduação, obrigatoriamente vai ter que apresentar uma dissertação,
Se é um mestrado, é uma dissertação. Se é um doutorado, é uma tese que você vai trazer ali como trabalho de conclusão nos moldes daquilo que é exigido aqui no Brasil, para conseguir o quê? A equivalência. Tá? A gente precisa pensar sempre em relação a isso. E aí as dúvidas que muitas vezes ficam martelando na cabeça dos alunos e que me questionam são: professora, então quais são os documentos necessários para que eu consiga a validação do meu diploma de pós-graduação? A lista de documentos exigidos vai mudar um pouquinho, gente. Vai variar de acordo com o nível do curso, graduação ou pós-graduação, ok? E é importante você ficar atento, porque cada universidade, ela pode vir a pedir, solicitar documentos adicionais para fazer esta validação do seu diploma. Profa, mas quais são os documentos que precisam ser apostilados? Não é isso? Da apostila diária. O diploma, o histórico e o exemplar do trabalho de conclusão. Ok? E quando nós pensamos nisso, se o seu diploma, ele foi ali expedido em alguma língua, né, dentre as línguas que são consideradas francas, caso do inglês, do espanhol, do francês, você provavelmente pode enviar ali os documentos direto para a universidade responsável pela validação. Por quê? Porque nós já sabemos que o Brasil ocorreu uma mudança agora no ano de 2016, tá? Mas, profa, e se for de uma outra língua? Gente, aqui, se for um outro idioma, você vai ter que providenciar uma tradução juramentada. Uma tradução juramentada dos documentos para a língua portuguesa, para o português, porque você quer o reconhecimento, a validação aqui no Brasil. E aí vão me perguntar: profa, mas o que é uma tradução juramentada? Já que eu não sei. Uma tradução juramentada não quer dizer que seja melhor do que outra tradução simples. Gente, a grande questão é: o que significa ali ser juramentada? Que tem aquela tradução fé pública. Nada mais do que isso. Então, tem fé pública, confere um valor legal diante de órgãos e instituições públicas que aquele documento tenha sido emitido, é verdadeiro, por uma instituição do estrangeiro. Percebem, queridos, que foi feita aqui a tradução por tradutores juramentados. Os tradutores juramentados, eles são credenciados pela junta comercial de cada estado. E aqui, além de trazer todos esses elementos linguísticos do documento, o tradutor juramentado, ele deve mencionar a presença de selos, de carimbos, de assinatura, brasões, dobra, qual é o tipo, ele vai descrever qual é o tipo de papel que aquele diploma foi emitido. Enfim, gente, aqui ele vai oferecer o maior número possível e imaginável de detalhes que é realmente um documento fiel e é um documento original, verdadeiro, tá? Muitas vezes as pessoas falam assim: nossa, mas não precisa de tudo isso. Precisa sim, porque são mediante esses procedimentos que vão servir de garantia para que o tradutor, quanto o cliente, que é você, aluno, estudante, de que o seu documento tem a validade legal, verdadeira, autenticidade que você espera. Que garante que o seu documento, ele também seja válido aqui no Brasil, tá? Ah, professora, beleza, e como é que eu vou achar
uma pessoa, um tradutor. Quem vai fazer essa tradução juramentada? É difícil para que eu consiga localizar. Gente, para achar um tradutor juramentado, credenciado, você procura nas juntas comerciais de cada estado, porque eles são inscritos lá. Eles são credenciados dentro das juntas comerciais. Em geral, basta você mandar todos os documentos digitalizados através da internet para receber o orçamento, tá? O orçamento de quanto vai custar para ele fazer toda a sua tradução, ok? Esses documentos, para que realmente aqui a gente tenha essa validação, a gente olha e fala assim, é uma cópia do diploma, uma cópia ali do histórico escolar, com as disciplinas, as atividades cursadas, quais foram os aproveitamentos do seu curso, quais foram os resultados da avaliação ou as avaliações, as frequências. Gente, aqui, qual foi o aproveitamento que você teve em relação a um estágio? Se for atividades de pesquisa e extensão, tem que trazer tudo. E aqui também entra o projeto pedagógico. O projeto pedagógico ou a organização ali curricular do curso, que vai indicar os conteúdos que estão ali dentro das emendas das disciplinas e as atividades relativas ao curso de pesquisa ou a extensão ali. Todo esse processo do curso em si é autenticado pela própria instituição estrangeira responsável pelo seu diploma, pela sua diplomação. A nominata, gente, que vai trazer a titulação do corpo docente, a nominata é um resumo, um breve resumo ali em relação aos professores que compuseram as bancas e aos professores também que fizeram parte das disciplinas. Isso é primordial, que eles são responsáveis pelas disciplinas que foram ofertadas dentro do seu curso e que você concluiu lá no exterior. Trouxe tudo bonitinho, autenticado, sem problemas. Informações outras institucionais, quando nós temos ali disponíveis, relativas a acervo das bibliotecas, se tem laboratórios, planos de desenvolvimento institucionais, planejamentos pedagógicos, relatórios de avaliações, desempenho interno e externo dos alunos, quais são as políticas e estratégias educacionais. Gente, tem que trazer tudo ali, os pormenores. A própria instituição estrangeira, ela é a responsável por isso, por todas essas informações. Quando a gente está lá fora, fazendo essa especialização, você também pode trazer que você participou de reportagens, artigos, documentos indicativos da reputação da universidade lá fora, da qualidade dos serviços prestados pela própria instituição. Quando, né, gente, é claro, disponível ali. O tempo de validade dessa documentação acadêmica de que trata este artigo aqui, ele deve ser adotado na própria legislação brasileira. É aqui no Brasil que vai dizer. Quando eu falo, no caso de cursos ou programas ofertados, quando a gente fala de consórcios ou outros arranjos colaborativos entre instituições diferentes, porque às vezes, gente, uma pessoa sai fora do Brasil para fazer uma pós-graduação e acaba indo para 2 universidades diferentes. Aí precisa ver se existe algum tipo de convênio. Se eu já tratei aqui em lives passadas sobre pós-graduação sanduíche, que aí é feito metade no Brasil, metade lá fora, a gente acaba cumprindo créditos fora do Brasil. Aqui, toda a validação é do exterior. Não tem a universidade aqui. Pode ser que tenham 2 lá, ok? É importante que vocês, toda essa pesquisa
antes de entrar aqui nesse estilo de estudo que você escolheu. Sempre é o aluno que tem que correr atrás disso, ok? Aqui, o aluno deve também apresentar uma cópia de toda a documentação que fundamenta que há aqui uma cooperação, um consórcio, que comprove esses apoios de agências de fomentos internacionais ou até mesmo nacionais. Se for nacional, já vai existir esse convênio dentro da própria universidade brasileira. Aí já fica um caminho tudo mais fácil. Mas no caso da dupla titulação obtida no exterior, o requerente poderá solicitar ali um reconhecimento dos 2 diplomas. Pode? Pode. Mas aí precisa ver direitinho, mediante, é claro, sempre, uma apresentação de cópia de documentação que comprove aqui a existência desse programa com dupla titulação. Tem que trazer, dentro do projeto pedagógico, ou dentro de uma organização curricular, que dê origem a uma dupla titulação. Caso contrário, não é dupla titulação, tá, gente? Então, eu chamo atenção para isso, para que fiquem atentos. E esses documentos da validação do diploma da pós-graduação no exterior, um cadastro que você vai fazer ali, contendo todos os seus dados pessoais, quando for o caso. Vai informar acerca da vinculação institucional que mantenha ali com o Brasil, se já tem, tá? Por isso que eu falo, o site Carolina Bori vai te deixar muito mais tranquila em relação a isso. Cópia do diploma devidamente registrado pela instituição responsável pela diplomação e, é claro, gente, sempre de acordo com a legislação vigente no país de origem. Não podemos pensar de forma diferente, ok? Exemplar de tese ou de dissertação. Gente, quando nós falamos de pós-graduação stricto sensu, mestrado ou doutorado, o exemplar da tese ou a dissertação com registro de aprovação da banca examinadora, a gente vai ter aqui um arquivo, uma cópia de um arquivo digital, em formato compatível, acompanhado de alguns documentos. Quais documentos, professora? A ata ou documento oficial da instituição de origem, que vai trazer o dia da defesa, se for o caso, o título do trabalho, a sua aprovação, os conceitos que foram utilizados para a aprovação. E é claro, outro requisito, os nomes dos participantes da banca examinadora. Precisa trazer o nome daqueles que compuseram a banca examinadora. Se for o caso também, é claro, trazer, óbvio, o nome do seu orientador, acompanhado sempre dos currículos resumidos. A gente precisa trazer ali os currículos dos membros que compuseram a banca. Caso, é claro, o programa de origem não vá prever uma defesa pública da tese, da dissertação, o aluno deve anexar um documento ali que comprove, aqui a universidade não exige a apresentação de nenhum tipo desses trabalhos. E, claro, não exigiu uma dissertação, não exigiu uma tese, o que exigiu? Qual foi a exigência para que participasse ali? Tá? E aqui qual é o tipo de avaliação de qualidade dessa tese, dessa dissertação adotada por essa instituição? Amores, não podemos nos esquecer que também vai existir a avaliação às cegas, que são a avaliação dos pares, que são os pareceristas externos, que a gente nem sabe quem que fez a avaliação e quem era a pessoa que acabou fazendo o trabalho, ok? A cópia do histórico escolar
descrevendo as disciplinas, as atividades cursadas, os respectivos períodos, a carga horária total, a frequência dos seus alunos, qual foi a sua frequência? E o resultado, é claro, das avaliações pela disciplina, ok? Gente, há uma necessidade de trazer uma descrição aqui resumida das atividades de pesquisas realizadas. Estágio, se teve um estágio, uma cópia impressa, o endereço eletrônico de tudo aquilo dos seus trabalhos que você fez, tá? E sempre pensando, é uma dissertação, é uma tese, foi publicada, foi apresentada alguma coisa em congressos, reuniões acadêmicas, científicas, e sempre trazendo a autoria daqueles que participaram ali. O nome do periódico que você publicou, a data de publicação, é igualzinho a gente faz aqui no Brasil, gente. Você cumpre o crédito, você tem que fazer um artigo científico. Para cada crédito, produz um artigo científico, um paper. Eu vou fazer uma live falando sobre paper também, tá? E sempre assim, o local do evento, o nome do evento, quais foram os trabalhos que foram apresentados. Resultados que você vai ter ali da avaliação externa do curso ou do programa de pós-graduação da instituição. Quando houver ou tiver sido, é claro, realizado por instituições públicas devidamente acreditadas, que as instituições devidamente acreditadas no país é aquelas que são ali reconhecidas, não é isso? Traz toda a credibilidade, outras informações que forem ali pertinentes para dizer que há uma grande reputação aquele programa que você cursou. Os relatórios, reportagens, tudo. E a gente não pode nunca se esquecer quais são os documentos que precisarão ser apostilados. O diploma, o histórico e o exemplar de conclusão ali do seu trabalho. Nunca se esqueçam disso, meus queridos. É sempre bom a gente fazer toda essa investigação antes. Parar ali, perder um tempinho. A gente fala perder um tempinho, eu digo que é ganhar um tempo. Por quê? Porque você vai agilizar o seu processo lá na frente. Eu tenho vários colegas que fizeram a pós-graduação no exterior e não via a hora de voltar embora, vieram embora, não fizeram a autenticação lá, e aí depois é toda uma dor de cabeça, tá? Tem locais que você tem que voltar para poder fazer todos os trâmites. Quando você tem outra pessoa, você envia a documentação. Então, é sempre bom a gente pesquisar antes se essa pós-graduação, essa instituição, essa IES, instituição de ensino superior, ela é confiável? Eu vou conseguir verdadeiramente esse reconhecimento, esta validação aqui no Brasil? Por quê, profa? Porque pode ser que você nem consiga a validação. E aí? Aí perdeu dinheiro e tempo. Não dá, né? E agora que vocês já sabem de tudo isso, quais são as impressões que você ficou em relação a fazer uma pós-graduação no exterior? E agora já está mais claro, esclareci sobre fazer a validação desses diplomas. Como é que você está? Quer ainda fazer uma pós-graduação? Vai. É sempre muito bom, é maravilhoso. Lembrem-se, antes de ir, que é fundamental você verificar quais são as instituições de ensino superior que são compatíveis com o curso que você escolheu fazer lá fora. Então, escolha primeiro aqui dentro. Veja, eu quero fazer lá na França, eu quero fazer em Portugal, eu quero fazer na Itália. Beleza. Vê a pós-graduação lá fora, e aí você veja se aqui no Brasil
eu tenho uma instituição, né, de ensino superior que vai reconhecer, é compatível o meu diploma, vai me dar o reconhecimento. Entra lá no site da Carolina Bora, que vai ficar muito mais fácil. Oi, Silene, profa, é melhor fazer aqui no Brasil mesmo. Amor, na verdade, Silene, não é que é melhor fazer aqui no Brasil mesmo. A prova fez uma live da sanduíche. A sanduíche já sai que você fez no Brasil e cursou uma parte no exterior, tranquilamente. Essa é também muito bem-vinda para o seu currículo, Silene, você fazer no exterior. Mas antes de ir, convém dar uma pesquisada. A ideia dessa live de hoje foi uma consulta de uma mentoranda minha que ela quer fazer uma pós-graduação em pedagogia. E aí, em Porto Rico, ela queria saber se essa pós-graduação, esse mestrado que ela ia fazer lá fora, se teria a validade aqui no Brasil. Então, foi uma consulta dela, que eu levantei todos os dados, vi direitinho, para poder falar para ela, olha, dá para fazer sim, é tranquilo, ou não dá para fazer. Por quê? Porque tem algumas que você faz lá fora e quando você chega com a titulação aqui dentro, Silene, você não consegue fazer a validação. Você fica ali com o seu diploma e aqui ele não é considerado como um diploma no Brasil. Você perdeu tempo e dinheiro porque não conseguiu validar. Tá? Então, a gente sempre dá uma pesquisada em relação a isso para saber direitinho como que essa instituição lá fora, como que ela é vista aqui? Eu consigo reconhecimento fácil ou não? Tá? Mas, Silene, é uma vivência, é uma experiência maravilhosa você fazer uma pós-graduação no exterior. É sempre uma grande vivência. E hoje, grandes escritórios também valorizam bastante isso, tá? Mas quando você faz a pesquisa direitinho, dá tudo certo. O que não dá? Uhul! Tô indo, cata a malinha e tchau, não pesquisou nada. Aí não dá. Ok? Bom, como é que você se sente agora? Já sabe perfeitamente como fazer uma validação do seu diploma adquirido no exterior? Tá com dúvida ainda? Me manda direct. Manda lá um direct que eu te respondo. Comenta os meus posts, as minhas caixinhas de perguntas. Pois envia essa aula para algum colega que está aí interessado em fazer uma pós-graduação fora. Indique as minhas redes sociais. Eu trago sempre conteúdo de muito valor para vocês. Meus amores, eu preparo tudo isso com muito amor. Eu sempre falo, se tem que fazer, faça. Motivação não é fazer quando tem vontade. Eu tenho um grande propósito na minha vida. Eu ajudo pessoas a escreverem os seus artigos científicos de uma forma fácil, clara, com velocidade, com técnicas e fazer apresentações memoráveis, com segurança, destravar esse medo de apresentar o seu artigo científico em público. Queridões, gratidão imensa por todos vocês que me acompanham em minhas lives. Eu e toda a minha equipe do Instituto SAV, nós só temos que agradecê-los cada vez mais. Que eu possa ser melhor hoje daquilo que eu fui ontem, que eu possa ser melhor amanhã daquilo que eu estou sendo hoje. Este é o verdadeiro caminho para a evolução da humanidade. Gratidão, amores. Super beijo.